Olá, pessoas! Antes de mais nada, é preciso dizer às senhoras, aos senhores que é um prazer inenarrável estar aqui na presença de todos vocês. No vídeo de hoje, a gente vai conversar sobre uma das obras mais polêmicas e icônicas aqui do Brasil. A gente vai falar sobre Poema Sujo. Então, bora lá! Bom, para a gente falar sobre essa obra, eu preciso antes explicar para vocês qual é o contexto em que ela é escrita, quem é o autor, por que ele escreve dessa forma, enfim. Poema Sujo foi escrito por Ferreira Goulart. Na verdade, esse é um pseudônimo. O nome original do autor é José Ribamar Ferreira, que segundo ele, dizia que no Nordeste todo mundo é José e todo mundo é Ribamar. Aí ele pegou o Ferreira do pai, o Goulart da mãe, deu uma transformada, porque o Goulart da mãe era Goulart, né, mais afrancesado, porque ele é do Maranhão, e aí ele transformou aí, criou um pseudônimo que é Ferreira Goulart. Ele nasceu em 1930, morreu em 2016, o que o torna um escritor contemporâneo, tá? Tem alguns teóricos, alguns críticos, que eles vão considerar Poema Sujo um poema da terceira geração modernista ou pós-modernista. Ok, e tem gente que diz que Poema Sujo já é um poema contemporâneo. Ok também, tá? Então a gente pode compreender ele aqui muito mais próximo da nossa atualidade. Bom, o Ferreira Goulart nasceu no Maranhão, né, especificamente ali em São Luís. Ele era de uma família ok de vida, mas não era assim, não tinha luxo, ostentação, nem nada disso. Ele já começa a escrever poesia lá mesmo no Maranhão, e aí com 21 anos ele vem para o Rio de Janeiro, que é onde ele conhece um monte de gente e é acometido ali por uma série de influências estéticas que ele passa a entender. Tanto que quando a gente vai ver toda a produção de vida do Ferreira Goulart, a gente consegue dividir ele sozinho em 6 fases. Então, apesar dele ser um escritor pós-modernista contemporâneo, sozinho, em toda a sua produção, ele tem 6 principais influências. Quais são elas? Olha lá. A primeira, quando ele ainda estava lá no Maranhão, a gente chama de poesia tradicional, tem uma pegada mais parnasiana, o primeiro momento dele produzindo poesia, então ele faz com rima, ele faz com métrica, tudo bem marteladinho, bem organizado. Quando ele vem para o Rio de Janeiro, ele tem contato com uma galera modernista, ele conhece Carlos Drummond de Andrade, ele conhece Murilo Mendes, ele começa a entender o que é o modernismo, surrealismo, ele chega à conclusão que, meu Deus, poesia é tudo diferente do que eu faço. E aí ele começa a vir ali numa construção poética muito mais inovadora, muito mais ousada, moderna, questionadora. Aí, logo em seguida, ele conhece outras 2 pessoas bem importantes, que eram os irmãos, o Augusto de Campos e o Haroldo de Campos. Esses 2 foram os caras que formataram o concretismo da forma como a gente conhece aí, principalmente aqui no Brasil. Quando Ferreira Goulart tem contato com a estética concretista, ele fala: bora desintegrar a palavra, bora fazer poesia diferente, bora extrapolar, estressar todos os limites do que é considerado literatura. Tanto que ele fica por um tempo no movimento concretista e depois ele funda o neoconcretismo, Ferreira Goulart. Ele é responsável sozinho pelo neoconcretismo. Só que ele vai num limite tão grande, ao ponto de que de repente ele estava fazendo uma sala inteira, uma construção plástica para ter uma palavra lá, a poesia dele ser de uma palavra. Daí ele se questiona, fala: peraí, acho que fui longe demais. Como é que eu posso ser um poeta que não usa a palavra como matéria-prima? E aí ele tem um movimento de retrocesso em relação a esse experimentalismo que ele mergulha no concretismo e no neoconcretismo. É quando ele tem contato principalmente com leituras mais marxistas, quando ele atua no Centro Popular Cultural, ele fala: não, o negócio é resgatar as nossas origens. E aí ele vai se dedicar fortemente para o que a gente chama de romance popular, né? Estou ali um pouco do que ele fazia até então de poesia, ele faz cordel ali também, junto com esse romance popular, enfim, mas numa pegada muito mais social.
Depois disso, com toda a questão política do Brasil, né, especialmente com o golpe militar de 64, ele se envolve numa poesia muito mais engajada, então envolvida politicamente. Ele vai trabalhar justamente nessa estética. E aí, na sexta fase, que é onde está o poema sujo, é ele misturando tudo, todos os caminhos pelos quais ele passou, ele mistura, tá? Tá, mas por quê? Como é que surgiu esse tal de poema sujo? Vamos lá por partes, gente. O Ferreira Goulart, o tempo todo, ele estava questionando aspectos sociais, seja em nível artístico, seja em nível político, seja em nível cultural e assim por diante. Isso o tornava uma persona não grata, especialmente quando os militares tomaram poder no Brasil. E ele, assim como diversos outros artistas, o que ele fez? Ele se tornou um exilado, ele se exilou, né, devido à questão política. A gente chama isso de exilado político. E ele foi para alguns lugares durante diversos anos, assim, foram quase 5 anos exilado. Ele foi primeiro para Moscou, aí depois ele vai para Santiago, depois ele vai para Lima. Só que daí o que acontece? Quando ele volta para América do Sul, ele vai primeiro para o Chile. E aí no Chile começa uma ditadura ali, né? Então a questão do Allende e tal. Ele fala, bom, preciso sair. Ele vai para Buenos Aires. Só que Buenos Aires também estava em vias de começar um movimento muito forte de ditadura, de repressão. Daí ele falou, não, preciso sair, preciso dar um jeito. E ele conta numa das entrevistas que ele foi pedir socorro lá, né, num dos órgãos competentes para, me ajuda aqui, eu tô com um passaporte lá na Argentina. Tô com um passaporte e quero ir embora. Vocês me ajudam? E aí um dos funcionários desse consulado pega o passaporte dele e carimba todas as páginas, ou seja, deixa o passaporte dele inutilizado. Então ele já não podia mais sair da Argentina, não podia voltar para o Brasil ou ir para outro lugar. Ele ficou preso lá, né? E a ditadura lá ficando cada vez mais frequente. Então o regime militar também lá fortíssimo. E mais, era muito recorrente casos de pessoas que estavam sendo encontradas mortas perto do aeroporto, lá em Buenos Aires, nas rodovias, né, de pessoas que estavam tentando sair do país. Ele pensou, meu Deus! E detalhe, os militares aqui brasileiros, eles tinham autorização para entrar em outros países que também estavam se tornando ditadura para buscar seus exilados políticos. E buscavam de um jeito não tão legal, né? Então, Ferreira Goulart diz assim, meu Deus, o cerco fechou. Já era pra mim, isso em 1975. Imagina, ele já tava há 5 anos ali tentando fugir, pá, e aí não consegue. Então ele se dá conta que ele tá preso na Argentina, que logo os militares provavelmente vão encontrá-lo e vão matá-lo, e que acabou pra ele, né? E daí ele diz assim, bom, então eu preciso escrever alguma coisa que seja o meu testamento no mundo. Eu preciso escrever minhas últimas palavras antes que me calem para sempre. Ele fala isso no livro. E aí vem a proposta de escrever Poema Sujo, que ele escreve em 1975. Ele começa a escrever em maio e vai de maio até setembro escrevendo essa poesia. Esse livro é toda uma poesia só, então não tem dividido vários poemas, não tem capítulo, não, é uma coisa só, apesar que às vezes você tem uma quebra de página, tem um espaço ali que parece que começa uma coisa nova, mas a ideia é que seja um poema, né? E ele escreve isso ali pensando, eu preciso deixar minhas palavras aqui no mundo. É isso que as pessoas vão saber que eu tinha para dizer antes de morrer, ou antes de ser morto. E aí ele resolve fazer esse livro. Apesar, deixa eu pegar o meu. Aqui. Apesar de muita gente dizer que o Poema Sujo é, na verdade, uma literatura muito mais política, a crítica literária acredita que mais do que só engajamento político, a principal preocupação do Ferreira Goulart foi em eternizar suas lembranças. Não só a lembrança do passado, por exemplo, quando ele era criança, quando ele morava no Maranhão, mas
a vida dele mesmo, assim. Então, vida adulta, os recortes, com quem ele se relacionou, o que que ele leu, onde é que ele foi. E, claro, sempre com um tom de criticidade, porque isso fazia parte da identidade dele, né? Mas, principalmente, ali um trabalho muito, muito forte de se eternizar. Então, pensa que esse livro foi escrito por uma pessoa que pensava que ia ser morto daqui a alguns dias. Então, é a última coisa que eu quero deixar no mundo, é isso. Esse poema sujo, né? Só que vocês podem ver que ele não morreu, né? Publicado em 76, na verdade ele escreveu em 75, publicado pela primeira vez em 76, e ele foi morrer só em 2016. Como é que foi essa história toda? Bom, Ferreira Goulart, quando termina de escrever esse poema, ele foi visitado por um amigo, que era ninguém mais, ninguém menos que Vinícius de Moraes, que tinha ido para Buenos Aires, lá em setembro de 75, para fazer um show e tal, e encontrou Ferreira Goulart. E nessa ocasião do encontro deles, o Ferreira lê o testamento dele, lê o poema dele, o poema sujo. E o Vinícius de Moraes fica simplesmente extasiado. Tanto que ele diz que de todos os idiomas que ele conhece, o poema sujo é o poema mais importante que ele já leu. E daí ele diz assim, ó, eu tô voltando pro Brasil, eu quero levar teu poema, deixa eu levar comigo. Só que aí, perigoso, época de ditadura e tal, ao invés de ele levar em papel, ele levou uma fita em que ele gravou, o Vinícius de Moraes, levou uma fita cassete em que o Ferreira Goulart lia o próprio poema. Quando o Vinícius chega ao Brasil com essa fita, as pessoas ouvindo na voz do Ferreira Goulart, naquele contexto de ser um poeta exilado, que está prevendo a própria morte, as pessoas ficaram assim encantadas, tanto que começou a multiplicar essas fitas, multiplica. Logo caiu essa fita na mão de um grande editor aqui no Brasil, que entrou em contato com o Ferreira Goulart e falou, eu preciso do seu texto, manda para mim porque eu quero publicar. E aí ele publicou, fez o maior sucesso. Então, Ferreira Goulart termina em setembro de 75, a primeira publicação, enquanto Ferreira tá lá em Buenos Aires, a primeira publicação em 76, e fica o maior sucesso aqui no Brasil. As pessoas gostam muito, curtem muitíssimo, né, um estouro, assim. Tanto que as pessoas aqui no Brasil tinham pedido ao governo brasileiro para que, devido a todo esse sucesso, essa produção, que deixassem o Ferreira Goulart voltar de uma maneira, assim, que ele pudesse continuar a ser protegido aqui. E o governo falou... Só que aí, o Ferreira Goulart já estava cansado, né? 5 anos fugindo, sai de um país... vai para um outro país, ditadura, foge, ditadura de novo, foge. Ele falou, quer saber? Se for para morrer, que eu vou morrer lá na minha terra natal. Não vou ficar aqui sofrendo, exilado. Ele tinha 2 filhos na época, aqui no Brasil, os 2 filhos doentes, um internado numa clínica psiquiátrica. Assim, ele tava sofrendo muito, há muitos anos. Ele falou, quer saber? Se for para acabar a minha vida, que acabe lá. E aí ele decide voltar ao Brasil. Tanto que quando ele volta ao Brasil, os amigos dele ajudam, assim, fazem um tumulto no aeroporto e tal, mas enfim, não adianta, porque logo o DOI-CODE, que era um sistema ali, um serviço militar bem pouco amigável, pega o Ferreira Goulart e leva para um interrogatório super tranquilo. Um interrogatório que demorou 72 horas só. E aí, com ameaças de que iam matar o filho dele, que estava internado no hospital, que iam matar outro filho, onde que moravam os familiares dele. Nossa, foi terrível. Tudo para dizerem assim, a gente te trouxe aqui nesse interrogatório para você, Ferreira, não ficar achando que você ia voltar para o Brasil e ia ser tudo bem, não, viu? Tem um preço. Mas enfim, não o matam, né? E aí ele vive aí durante longos anos e tem várias entrevistas, se vocês procurarem na internet, tem várias entrevistas dele, inclusive comentando poema sujo. Agora, a gente conversa sobre o que tem de tanto nesse livro, né? Que por muitas vezes é injustiçado. As pessoas vão só até a página 2 e daí falam, esse tipo de literatura eu não gosto. E aí perdem uma coisa lindíssima que tem ali depois...
Não marca páginas, que perde ali coisas lindíssimas que tem adiante. Bom, não tem uma história com começo, meio e fim, com personagens que eu possa contar para vocês, mas ele vai passeando por essas memórias, por essas reflexões, por esses pensamentos. Então, primeiro pra gente entender, pra gente entrar nesse universo, por quê? Por que que o nome do livro é Poema Sujo? De acordo com Ferreira Goulart, ele escolheu o nome Poema Sujo por 3 motivos. Ele é sujo porque é escrito por um homem nordestino, e o homem nordestino, na sociedade da década de 70, ele era relacionado diretamente com a miséria, com a fome, com a favela, com a palafita, com o lodo. Então, com tudo aquilo que era de ruim, que a sociedade desprezava, a sociedade ali linkava o homem nordestino a esses atributos. Então ele diz, é poema sujo porque quem escreve é um homem nordestino. O segundo motivo pelo qual é poema sujo é porque ele vai falar de coisas que são do corpo. E mesmo que todos nós tenhamos, né, elementos corpóreos, na nossa sociedade elas são julgadas como suja. Então ele usa termos, expressões que são muito consideradas duras socialmente. Então ele vai falar de ele vai falar de cancro, que é um nome, né, possível para câncer, para um tumor, uma coisa ali indesejada no corpo. E também ele considera, né, o poema sujo porque ele não segue uma estilística só. Lembra que eu falei? Poema sujo é a junção de todas as coisas que ele já tinha escrito, que ele já viveu. Então ele não segue uma lógica, por exemplo, de rima. Às vezes tem rima, às vezes não. Às vezes tem métrica, às vezes não, às vezes ele faz de um jeito mais concretista, de repente ele faz parecendo uma prosa, um negócio super longo, né, super comprido, enfim, é sujo porque ele mistura tudo, ele não deixa uma coisa limpa, uma coisa clara. E aí, vamos conversar sobre o que tem aqui, quais são os elementos que mais nos chamam a atenção na hora da leitura. Bom, tem muitas referências à infância dele, isso é fato, e esperado, né, considerando que é um livro que se propõe a ser um testamento. Então ele vai falar, por exemplo, muitas passagens da vida dele lá no Maranhão, né, e especialmente em São Luís. Então, por exemplo, eu separei algumas coisas pra gente fazer a leitura juntos, tá? Que importa um nome a esta hora do anoitecer em São Luís do Maranhão, a mesa do jantar sob uma luz de febre entre irmãos e pais dentro de um enigma? Mas que importa um nome debaixo do teto de telhas encardidas, vigas à mostra entre cadeiras e mesa, entre uma cristaleira e um armário, diante de garfos e facas e pratos de louças que se quebraram. Já um prato de louça ordinário não dura tanto, e as facas se perdem, e os garfos se perdem, pela vida caem, pelas falhas do assoalho, e vão conviver com ratos e baratas, ou enferrujam no quintal esquecido entre os pés da erva cidreira e as grossas orelhas de hortelã. Quanta coisa se perde nesta vida, como se perdeu o que eles falavam ali, mastigando, misturando feijão com farinha e nacos de carne assada. Então esse aqui é um trecho, né? Olha a lembrança dele, o jantar lá em São Luís do Maranhão com a família, e daí ele faz uma relação disso com os talheres que caíam no vão do assoalho e que ficaram perdidos, esquecidos. Então uma vida esquecida, ele provavelmente está manifestando essa sensação de estar esquecido, né, sendo um exilado há tantos anos. Então, ele traz essa menção. Esse trecho que eu li para vocês agora, desta edição aqui, ó, tá lá na página 33, tá? Então, tem várias menções ao Maranhão, São Luís. Além de São Luís, tem alguns momentos que ele faz uma reflexão, faz um contraste, estabelece um contraste entre São Luís e Alcântara. São Luís, capital do Maranhão. Alcântara é uma cidade que lá pelo século XVII tinha tudo para ser gigante, para ser forte, economicamente muito aquecida, só que aí acaba que o comércio ele vai, né, se orientando ali pela perspectiva de São Luís, e Alcântara se torna uma cidade abandonada. Né? Claro que tem gente morando lá, não é abandonada de verdade, mas a sensação do poeta de que Alcântara parou no tempo, inclusive lá tem muitas ruínas, enfim. E aí, na página 98, ele diz assim, ó: essa é a razão porque quando as pessoas se vão,
como em Alcântara, apagam-se os sóis, os potes, os fogões que delas recebiam o calor. Essa é a razão porque em São Luís, donde as pessoas não se foram, ainda neste momento a cidade se move em seus muitos sistemas e velocidades, pois quando um pote se quebra, outro pote se faz, outra cama se faz, outra jarra se faz, outro homem se faz, para que não se extinga o fogo na cozinha da casa. Então, olha só, né? Em Alcântara as pessoas se vão, e em São Luís tudo é reposto, as coisas não vão, as pessoas não foram. Então ele vai fazendo essa relação muito interessante ali, pensando no esquecimento e na lembrança, na permanência e na transitoriedade da vida nesses espaços, que fizeram parte ali da primeira fase da vida dele toda, né? Além disso, ele vai fazer reflexões sobre ele mesmo, sobre a própria existência dele. Então, na página 38 e um pedacinho da 39, ele diz assim, ó: meu corpo, que deitado na cama vejo como um objeto no espaço, que mede 1,70 m e que sou eu, essa coisa deitada, barriga, pernas e pés, com 5 dedos cada um, e por que não 6? Joelhos e tornozelos para mover-se, sentar-se, levantar-se. Meu corpo de 1,70 m, que é meu tamanho no mundo. Meu corpo feito de água e cinza, que me faz olhar Andrômeda, Sírius, Mercúrio e me sentir misturado a toda essa massa de hidrogênio e hélio, que se desintegra e reintegra sem se saber para quê. Corpo, meu corpo, que tem um nariz assim, uma boca, 2 olhos e um certo jeito de sorrir, de falar, que minha mãe identifica como sendo de seu filho, que meu filho identifica como sendo de seu pai. Corpo que, se para de funcionar, provoca um grave acontecimento na família. Sem ele não há José de Ribamar Ferreira, não há Ferreira Goulart, e muitas pequenas coisas acontecidas no planeta estarão esquecidas para sempre. Então ele vai, olha, ó, de novo, o esquecimento, a permanência, o que ele deixa no mundo, em quem que ele causa angústia pelo desaparecimento dele, quem é ele? Ele é só corpo, ou ele é corpo e aquilo que ele é capaz de fazer no mundo? Então, olha que interessante, ele vai mesclando esse limite entre matéria e alma, entre passado e futuro, entre quem eu sou, entre as identidades que ele tem, porque não tem o José Ribamar Ferreira e também não tem Ferreira Goulart. Né? Então é interessantíssimo assim. Tem várias intertextualidades, várias. Então ele vai falar do Volpe, pintor, né, artista plástico. Ele vai falar de Marx aqui. Ele vai falar do Gonçalves Dias, que é um poeta romântico. Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá, que também é maranhense, assim como ele. Então ele vai fazer uma série de referências a outros espaços. E aí eu separei pra gente falar de intertextualidade um trecho já misturando com o próximo, com as influências concretistas dele, que em algumas passagens, não são em todas, em algumas passagens aparecem no livro. Então essa daqui, a gente vai vendo que ele desenha junto, assim, né? Então começa lá na página 46. Que lembra barulho de trem. A gente já tem um poema, outro, né, do Manuel Bandeira, que ele também vai fazer essa relação do trem, quando ele fala, num outro poema, café com pão, café com pão, café com pão, café com pão. Que isso, Dona Maria? Então, essa mesma brincadeira o Ferreira Goulart faz, ele brinca com a sonoridade do trem, junto aqui, porque ele vai falar de uma cena de trem, que eu já explico pra vocês, e ele traz o barulho e ainda traz uma música chamada Trenzinho Caipira, porque depois da sonoridade ele escreve, entre parênteses, para ser cantada com a música da Baquiana número 2 Tocata de Villa-Lobos, que é o Trenzinho Caipira. Então ele escreve a letra, lá vai o trem com o menino, lá vai a vida rodar, daí não vou cantar, né? Lá vai ciranda e destino, cidade e noite a girar, lá vai o trem sem destino pro dia novo encontrar, correndo vai pela terra, vai pela serra, vai pelo mar, cantando pela serra do luar, correndo entre as estrelas a voar, no ar. E aí vai, né? Então isso não é dele, ele
traz a letra da música do Trenzinho Caipira e aí ele constrói em cima. Adeus, meu grupo escolar, adeus, meu anzol de pescar, adeus, menina que eu quis amar, que o trem me leva e nunca mais vai parar. Varam, 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 tuk, tush, tush, tuk, tush, tuk, tuk, tush. Brisa branca, brisa fria, cinzentura, quase dia, e daí ele faz vários barulhos. E dele conta, saímos de casa às 4 com as luzes da rua acesa, meu pai levava maleta, eu levava uma sacola, rumamos por Afogados, outras ladeiras e rua, o que era para ele rotina, para mim era aventura. Quando chegamos a Garé, o trem realmente estava ali parado esperando, muito comprido e chiava. Entramos no carro os bois, eu entre alegre e assustado, meu pai que já não existe, me fez sentar ao seu lado. Talvez mais feliz que eu, por me levar na viagem, meu pai que já não existe, sorria, os olhos brilhando. E aí vem, ele fica... abismado em saber que o mundo era muito maior do que o que ele conhecia. Provavelmente era a primeira viagem dele, assim, dele com o pai, né? Uma viagem super especial. E aí ele faz uma outra, a referência que eu tinha comentado com vocês, com o poema do Manuel Bandeira. Depois na página 50 ele diz: café com pão, bolacha não, café com pão, bolacha não, vale quem tem, vale quem tem, vale quem tem, vale quem tem, nada vale, quem não tem, nada não vale, nada vale, quem nada tem neste vale, nada vale, quem não tem, nada no vale, tipo, então quase como um mergulho que ele fez, enfim, que ele deu, né? Além disso, pessoal, a gente tem ali, né, muito recorrente, marcas de relações sobre desigualdade social. Então ele pensa muito sobre desigualdade social. Isso aparece fortemente quando ele fala da Baixinha. Baixinha é um bairro lá do Maranhão. Ele fala da Baixinha, por exemplo, na página 60. Menos claro, nas palafitas da Baixinha, à margem da estrada de ferro, onde não há água encanada, ali o clarão contido sob a noite não é como na cidade. O punho fechado da água dentro dos canos é o punho da vida fechada dentro da lama. Já por aí se vê que a noite não é a mesma em todos os pontos da cidade. A noite não tem na Baixinha a mesma imobilidade, porque a luz da lamparina não hipnotiza as coisas como a eletricidade. Hipnotiza, embora o tempo ali também não escorra, não flua, bruxuleia, se debate numa gaiola de sombras. Mas o que mais distancia essa noite da Baixinha das outras é o cheiro, melhor dizendo, mau cheiro, que ela tem como certos animais na sua carne de lodo. E daí poder dizer-se que a noite da Baixinha não passa, não transcorre, apodrece. Olha que forte isso. Então, pensando sobre desigualdade social, ele também vem para o presente. Vocês não fiquem achando que é um livro só de passado, não. Então, ele vem para o presente. Ele diz ali, ó, na página 52. Um às minhas costas, o outro diante dos meus olhos, vazando um no outro através do meu corpo, dias que se vazam, agora ambos em pleno coração de Buenos Aires, às 4 horas desta tarde de 22 de maio de 1975, 30 anos depois. Muitos são os dias num só dia, fácil de entender, mas difícil de penetrar, no cerne de cada um desses muitos dias, porque são mais do que parecem, pois dias outros há, ou havia, naquele dia de poço da quinta. Enfim, e aí por último, para fechar, ele também faz uma relação muito interessante. No final ali do poema, ele faz uma relação entre homens e pássaros, e depois ele fecha com a reflexão entre a relação da cidade com o homem e do homem com a cidade. O homem está na cidade como uma coisa está em outra, e a cidade está no homem que está em outra cidade. Mas variados são os modos como uma coisa está em outra. O homem, por exemplo, não está na cidade como uma árvore está em qualquer outra, nem como uma árvore está em qualquer uma de suas folhas, mesmo rolando longe dela. O homem não está na cidade como uma árvore está num livro, quando um vento ali a folheia. A cidade está no homem, mas não da mesma maneira. E aí ele prossegue entre a página 102 e 103, e ele diz: cada coisa está em outra de sua própria maneira, e de maneira distinta de como está em si mesmo. A cidade não está no homem, do mesmo modo que em suas quitandas, praças e ruas.
E aí, será que ele continuaria no mundo, né? Dá para entender por que o homem não está na cidade, a cidade não está no homem. O homem está e não está, né? Ele cria uma ambivalência ali, ele gera uma espécie de paradoxo. Claro, ele lembra que ele estava escrevendo com muitíssimo medo de que a vida dele acabasse ali, né? Então, por isso, sustenta aí, ele cumpre esse objetivo de fazer um poema em forma de testamento. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham se interessado. Se ficou alguma dúvida, vocês já sabem, manda aqui nos comentários. Não se esquece de se inscrever no canal, de curtir, né? Isso ajuda demais o nosso trabalho. E por hoje é isso, pessoal. Um grande beijo pra vocês e fui!